Olá, novamente estamos, o canal O que rola na Geronto, numa nova gravação importantíssima para discutir algo fundamental na vida de todos os brasileiros, que é a farmácia popular do SUS, a importância que isso traz para todos nós, independente se eu uso ou não uso o SUS, eu tenho direito. E a gente está trazendo aqui uma pessoa que é especializada nessa coisa. É uma farmacêutica, né? Uma médica farmacêutica, uma farmacêutica que é a Daniela Oliveira de Melo. A Daniela é realmente, eu não a conhecia, estou conhecendo há pouco, mas a Daniela eu estou adorando. Ela é a professora adjunta da Unifesp, tá certo? Então, ela é ligada à universidade. Ela é coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, também da Unifesp. A Daniela é pós-doutora pela USP em Saúde Pública, é PhD pela USP em Farmácia Clínica e ela é especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica pelo UnaSUS, a Universidade do SUS, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e é especialista em avaliação de tecnologias em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então vejam que não é pouca coisa. Daniela é alguém que realmente tem expertise para nos trazer a discussão de farmácia popular no SUS. Daniela, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu vou dar um minutinho para você também se apresentar e falar coisas que eu acabei não falando e não dizendo, de você e da seu trabalho, para a gente depois entrar na discussão da farmácia popular no SUS. Daniela. Tá ótimo. Então, primeiro, né, agradecendo o convite, fiquei muito feliz com o convite de vocês. A gerontologia é um tema, um assunto que eu sempre tive muito interesse, né? Eu trabalhei com a questão dos idosos na minha tese de doutorado e sempre trabalhei com isso também na minha carreira, né? Tem outras coisas que eu acho que a gente não coloca na filiação ali naquele mini currículo, mas que talvez para esse canal interesse mais até. Então, além de eu ter esses títulos, né, que você mencionou que refletem a questão acadêmica, eu fui farmacêutica de unidade básica por 6, 7 anos. Então, acho que isso é uma coisa interessante de se falar, porque muitas vezes a gente vê os acadêmicos que só estiveram na academia, né? Até interagiram com o serviço de saúde, mas não estiveram como profissionais no serviço de saúde. E acho que isso traz um outro olhar, sobretudo para nós. Eu também trabalhei naqueles boxes de farmácia dose certa da FURP, foi o meu primeiro emprego, fiquei 9 meses, né, e depois saí para ir para a UBS, mas também foi uma experiência interessante, né? Hoje eu trabalho mais com as aulas, né, com o universo da academia, mas eu também coordeno esse núcleo de avaliação de tecnologias em saúde, que acho que muita gente não sabe o que é, mas são grupos, né, que prestam serviço, podem ou não prestar serviço para o Ministério da Saúde, no nosso caso a gente presta esse serviço, elaborando aqueles relatórios de ATS que a Conitec avalia para dizer se incorpora ou não incorpora algum medicamento, ou então elaborando ou atualizando os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Então, acho que é legal esclarecer, né, o que é essa avaliação de tecnologias em saúde para ficar mais claro para quem vai assistir. Daniela, que incrível, viu? Olha, o fato de você também ter já uma experiência clínica nas unidades básicas de saúde, na unidade básica de saúde, também trabalhou na FURP. A FURP era a Fundação do Remédio Popular aqui do estado de São Paulo. E, além do que, você faz esses relatórios para a Conitec, que é uma coisa dentro do Sistema Único da Saúde muito importante para
incorporar novas tecnologias dentro do sistema, que vai beneficiar todos os brasileiros. Isso é fantástico. A Conitec é uma comissão importantíssima. Por exemplo, eu quero um medicamento novo, está surgindo medicamentos novos. Será que incorpora ou não incorpora no SUS? E a Conitec é que acaba dando, né, o aval, o relatório, dizendo deve incorporar ou não deve incorporar. Então, a sua experiência, fico mais ainda satisfeito de estar aqui com você, uma honra nossa ter você aqui para discutir farmácia popular. Fantástico, muito obrigado, que a gente quer realmente agradecer aqui de público a sua vinda e a sua disponibilidade para discutir um assunto tão importante. Eu queria já fazer a primeira questão para você. Nós estamos falando de farmácia popular. O que é, então, o programa Farmácia Popular do Brasil e se existe algum programa similar em outros países? Daniela. Bom, então a gente tem, né, o nosso sistema de saúde, né, o nosso sistema único de saúde é um sistema de saúde muito peculiar, muito diferente do que a gente tem no resto do mundo quando a gente fala de medicamentos, né? O SUS em si já é uma coisa espantosa, né? Porque a gente tem o maior sistema público de saúde do mundo, né? Os outros sistemas públicos de saúde que a gente tem são para países com uma população um pouco menor, né? Reino Unido, por exemplo, que tem uma população bem menor. Acho que o mais parecido, talvez, o Canadá, que também tem uma população grande, mas ainda assim a gente tem algumas peculiaridades. Entre as diferenças que a gente pode apontar é a questão, principalmente, do acesso às tecnologias. Então, a gente tem, na questão dos medicamentos especificamente, o SUS sempre distribuiu, né, sempre dispensou os medicamentos de forma gratuita nas unidades básicas de saúde e também em farmácias de componente especializado, que a gente apelidou de alto custo, né? Historicamente usa-se esse nome. Mas, em 2004, se estabelece o programa Farmácia Popular do Brasil como uma nova alternativa de acesso aos medicamentos. Então, enquanto nos outros países a gente sempre teve uma situação onde se dava acesso às consultas, aos procedimentos, mas os medicamentos eram subsidiados na maior parte das vezes, ou seja, né, a pessoa comprava com um valor bem menor do que se ela comprasse sem essa receita, né, sem essa possibilidade do sistema de saúde subsidiar, ou ainda comprava e depois era reembolsada pelo governo, né? Então, isso é o que acontece nos outros países. Aqui no Brasil, não. Desde que o SUS foi instituído, nas unidades básicas, você vai com a sua receita, né, e consegue retirar o seu medicamento de forma gratuita, sem precisar esperar um reembolso, por exemplo. A farmácia popular, ela vem como um complemento a essa ideia, né? A gente tem, para a gente poder falar de farmácia popular, a gente tem que fazer um parênteses, que é o financiamento dos municípios é feito, o financiamento da assistência farmacêutica nos municípios é feito, por exemplo, baseado numa estimativa de número de habitantes. Então, você tem diferenças entre os municípios. Dependendo do município, você vai com uma receita de convênio na farmácia da UBS e você retira seu medicamento, como em São Paulo, por exemplo. Mas em outros municípios só aceitam a receita do próprio sistema de saúde daquele município. Isso tem questões de financiamento envolvidas. Mas a gente sabe que muitas pessoas que têm convênio ou passam no médico de forma privada no Brasil não são ricas, né? Muita gente tem aquele plano de saúde que a empresa fornece, e isso faz com que, se ele não consiga pegar o medicamento na unidade básica, ele começa a ter problemas de saúde, né, por essas questões de acesso. Então, qual foi a ideia da farmácia popular no início? Foi complementar o acesso, principalmente pensando nessas pessoas que teriam um convênio privado, que teriam
acesso a uma consulta privada, mas não teriam acesso ao medicamento. E de que forma? Subsidiando. Então, inicialmente, já não veio o medicamento gratuito pela farmácia popular, né? Para todos os medicamentos. Tinha alguns que sim, outros que não. Só recentemente tudo ficou de fato gratuito. E a gente tem, no começo, a gente tem no começo uma ideia de que eu vou fazer parceria com estados e municípios para que esse medicamento seja distribuído para a população, para que eu tenha mais pontos de acesso a medicamentos para a população. Em 2006, surge um complemento do programa, que é o Aqui Tem Farmácia Popular, que é quando colocam as empresas conveniadas, então as drogarias, as grandes redes, principalmente, que a gente vai lá e vê um símbolo da farmácia popular, aderiram a esse convênio para que também fossem dispensários, né, de medicamentos listados no programa Farmácia Popular. Então, a gente tem esses dois mecanismos. Agora, né, há uns anos atrás, o que a gente teve? A gente teve o encerramento da rede própria, que foi em 2017. Em 2017, nós tínhamos 467 unidades próprias da farmácia popular, ou seja, unidades que eram públicas e que eram convênios entre o governo federal, ou estadual, ou municipal, né? Em 2017, isso se encerra e Aqui Tem Farmácia Popular vira o programa Farmácia Popular do Brasil, então ele fica sendo o único porta-voz desse programa, né? A única vertente de acesso por esse programa. Apesar da gente ter essa questão do histórico, né, que é um monte de data, um monte de coisas no meio do caminho, a gente pode resumir assim. A gente começa com um programa que tinha o objetivo de ter mais farmácias públicas e a gente termina, né, a gente testa coisas que dão certo, ou outras que não, e chega no final em um programa onde o que prevalece são os convênios com as drogarias. Por que isso é importante? Porque muita gente, as unidades básicas de saúde, mesmo quando elas têm um horário mais estendido, elas funcionam das 7 às 19. Quantas pessoas não conseguem passar na farmácia da UBS para retirar seus medicamentos? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a gente tem muito mais drogarias nas ruas, né, do que unidades básicas de saúde. A gente até brinca que no Brasil, se você tropeçar, você vai cair dentro de uma drogaria, né? Eu moro numa rua, eu moro perto de uma avenida, que é uma avenida de um bairro, uma coisa bem local, mas a gente já contou, em 1 quilômetro mais ou menos de avenida, a gente tem 8 drogarias diferentes, né? 8 drogarias de empresas diferentes. Então, a gente sabe que existem muitas drogarias. E isso, lógico, que amplia muito o acesso de pessoas que talvez não conseguissem ou não fossem até o posto de saúde retirar seus medicamentos. Então, tem o seu valor, né? Podem existir críticas, mas também tem um valor nessa questão do acesso. Em outros países, só reforçando que a gente tenha um sistema ou de reembolso ou de subsídio. Nada nem perto do que a gente tem aqui no Brasil. Perfeito. Ô, Daniela, Marília, um nossa, segundo. Só pois fazer um não, comentário para a Daniela. Daniela, é impressionante isso mesmo, sabe, o que você está contando, porque o Brasil nós somos milhões de pessoas, centenas de... 213, Sérgio, Como? 213 milhões. 213 milhões de pessoas. Todas elas, independente de se é rico ou se é pobre, todo mundo tem direito. E é realmente, com esse programa e ter a possibilidade de tirar na drogaria, eu posso em qualquer lugar desse país onde tem uma drogaria, pode até não ter unidade básica de saúde, às vezes não tem, e nem todas as cidades têm, mas tem uma drogaria. E aí ele pode ter acesso ao tratamento e a gente sabe que para melhorar a vida da pessoa, a saúde dela, o acesso a medicamento é muito importante. Muito obrigado. Marília, Sobre esse ponto, Sérgio, eu vou, antes da Marília
me perguntar uma outra coisa, eu vou só complementar que tem um artigo de 2019 que avaliou a equidade da distribuição dos recursos do programa Farmácia Popular. E o que a gente tem com farmácia popular é realmente essa ampliação das possibilidades de acesso, mas a gente tem o mesmo problema que a gente tem com quase todos os outros programas, que ele nasce pensando onde faltam farmácias, né, de unidade básica de saúde, onde você tem uma vulnerabilidade maior, e ele acaba se solidificando ou se consolidando mais na região sul e sudeste, porque são regiões onde você também tem mais drogarias, né? Então, não é nenhuma falha do programa, mas existe também esse problema, digamos assim, né? De mesmo ampliando, acaba que a região sul e sudeste é sempre mais beneficiada, mas isso não é nenhum problema de planejamento ou um erro de como o programa é conduzido, tem mais a ver com o contexto do país mesmo, né? Ô, Daniela, assim, muito feliz que você está conosco e eu quero aproveitar aqui e agradecer a Sueli e o Kio, que é uma amiga que compartilha amizade com o Sérgio também, que E foi ela comigo. que você, sobretudo, por serem amiga, que indicou você, e assim, está sendo muito boa a sua objetividade na informação e eu gostei desse resgate histórico, que inclusive para mim também evidencia uma coisa que para mim é a síntese do SUS. Quando a gente fala de SUS, eu gosto muito de falar do SUS que dá certo. Porque para boa parte da população brasileira só conhece o SUS que não dá certo. Não consigo consulta, não tem remédio, não tem médico, não tem UTI. Não, e a gente precisa fortalecer o SUS, dizendo o SUS que dá certo, entendendo que não dá certo, muitas vezes é questão de gestão, de falta de repasse. Mas muito bem, e a minha pergunta você já respondeu de certa forma, que eu ia perguntar para você quando que efetivamente começou. Então, a gente está falando hoje, que é o nome oficial, que é o Programa Farmácia Popular do Brasil, cuja sigla é PFB, né? Programa Farmácia Popular do Brasil, e que no discurso popular a gente já chama de farmácia popular, que começou numa experiência em 2004 e hoje se concretiza com este nome de farmácia popular. E eu quero dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que tenho diabetes. Dois dos medicamentos que eu uso para o controle da minha diabetes, eu retiro nas benditas farmácias aí todo mês, tem todo o controle, o rigor, a comprovação de que é você. Então, assim, eu sou uma pessoa que também utiliza a farmácia popular. Mas aí você já adiantou que eu ia te perguntar quando começou, né? Você disse que foi em 2017 que consolidou com este nome. Me corrija já já, que eu vou te dar a Em, oportunidade. dois, em 2017, encerrou a rede própria. Rede popular própria. Aí ficou com esse nome, é isso? Isso. Ok. Esse nome já acompanha desde sempre, né? Ele foi mudando um pouquinho a questão das siglas, mas o nome sempre foi Farmácia Popular do Ok. Brasil. Perfeito. Então, a gente já definiu que começou, foi passando pelas adequações e hoje é um programa super de sucesso e de reconhecimento. Você já falou que ele se consolida mais na região sul e sudeste, não é? E até por uma questão de concentração no organismo. Eu queria só que você explicasse em termos de município, assim, para nosso público entender que a gente tem a farmácia popular em todos os municípios brasileiros. É isso? E se não tem, por exemplo, eu moro numa cidade que é desprovida de várias coisas. Eu posso ir numa outra cidade com a minha receita e lá eu tenho direito. É isso? Explica para Isso quem nos mesmo, escuta para que possa. É, é, a gente pode ter farmácia popular em qualquer município, porque desde quando ele tem uma drogaria que se convenie, né, que faça o convênio, tudo bem, não tem problema nenhum. E a dispensação do medicamento não é ligada com a questão do local de emissão da receita, né, da prescrição médica, nem o local de residência da pessoa. Então, não tem esse impedimento de você estar em outro município e retirar seus medicamentos na farmácia popular do Brasil. Certo. Ô,
Daniela, excelente. Eu acho que nós estamos construindo aqui um panorama muito bom do que é a farmácia popular do SUS, a farmácia popular do Brasil. E nós temos, na verdade, a Marília já disse, ela é usuária, eu também sou usuário da farmácia popular, eu retiro o medicamento que eu uso para hipertensão, eu retiro na farmácia popular, tá certo? E o acesso, isso é fantástico, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: quais são, então, os principais medicamentos cobertos pelo programa Farmácia Popular? Ou então, que categorias de medicamentos estão contemplados no programa Farmácia Popular? Bom, quando a gente olha, né, até os cartazes que tem de farmácia popular, ou quando a gente consulta o site do próprio Ministério para ver quais os itens cobertos no farmácia popular, ele já divide considerando algumas doenças, né? Esses medicamentos não são usados só para essas doenças, mas são a principal indicação. Então, a gente tem a questão da asma, a questão da diabetes, hipertensão, osteoporose, dislipidemia, doença de Parkinson, glaucoma, rinite, diabetes mellitus mais doença cardiovascular e anticoncepção como as principais condições, né, a serem tratadas, as principais condições para as quais tem medicamentos na farmácia popular. Então, ela começa muito voltada, né, para asma, diabetes e hipertensão, considerando a prevalência que a gente tem dessas doenças na população, a importância de ter acesso a esses medicamentos. Então, para asma, a gente tem aquelas bombinhas, né, que são o mais comum da gente lembrar do tratamento de asma, né, tanto o corticoide quanto o beta-2 agonista, que é o broncodilatador, né, o que trata na crise. Então, a gente tem isso. No caso da diabetes, a gente tem os principais medicamentos, né, metformina, glibenclamida e insulina. Na hipertensão, a gente tem os medicamentos que são usados, todas as classes farmacológicas têm pelo menos um representante na farmácia popular, então a gente tem o anlodipino, que é um bloqueador de canal de cálcio, a gente tem captopril e enalapril, que são inibidores de ECA, a gente tem a losartana, que substitui o inibidor de ECA muitas vezes, o propanolol, que é um beta-bloqueador, né, o propanolol, diuréticos como hidroclorotiazida, espironolactona e furazemida. No caso dos anticoncepcionais, então, nós temos basicamente os mesmos anticoncepcionais que costumam ter no posto de saúde, né? Não são anticoncepcionais diferentes. Osteoporose, a gente tem o alendronato de sódio, que também é distribuído na maior parte dos municípios, né? Bem comum. A dislipidemia, a gente tem uma vantagem em relação a muitos dos municípios, porque boa parte dos municípios só vai ter simvastatina de 20 miligramas, né? No caso da farmácia popular, a gente tem uma facilidade que é ter o acesso também a de 10 miligramas, de 40 miligramas. Glaucoma, então tem os dois colírios, né, de timolol, rinite tem budesonida, e a gente tem a dapagliflozina para quem tem diabetes mellitus e doença cardiovascular. Isso em relação aos medicamentos. Fora isso, nós temos os absorventes higiênicos femininos e a gente tem as fraldas geriátricas, que também são insumos dispensados na farmácia popular. Uau! A cobertura é Bastante coisa. bastante coisa, gente. E não se preocupe, porque ela descreveu uma série, não se assuste. Você pega a sua receita, vai, esclarece com o seu médico, com a enfermeira, com a farmacêutica, com os profissionais da saúde e se aproprie desse direito que a gente tem. Mas aí
Ô, Daniela, o que nos motivou convidá-la mais a estar conosco foi que recentemente, no dia 14 de fevereiro, foi amplamente divulgado que o programa Farmácia Popular passou a disponibilizar gratuitamente 100% dos medicamentos e insumos no seu elenco à população brasileira. E aí você descreveu uma série de medicamentos, eu queria que você explicasse o que é esse 100% de medicamento para o nosso, quem nos acompanha aqui, fala, quer dizer que eu tenho direito a tudo? Aí você explica o que é essa cobertura 100%, né? E aí eu queria que você fizesse uma consideração. O acesso, a possibilidade, a dispensação de todos esses medicamentos impacta no resultado final de qualidade da saúde pública brasileira, né? Isso, de uma certa forma, quer dizer, eu invisto o financiamento para dispensar remédio, mas tem alguma vantagem também, por exemplo, em diminuição no custo? Eu vou diminuir o número de internações, de complicações daquela pessoa que não controla a sua doença? Eu acho que essa pergunta, essa complementação à primeira, é fundamental para as pessoas possam entender. O governo fica dando remédio de graça. Para quê? Por quê? É essa a minha questão. Muito boa a pergunta. Então, a gente tem, ao longo do tempo, mudanças nesse programa, né? Ele começa como um programa de subsídio, ou seja, um programa que prevê que o paciente vai pagar um 10 a 15% do valor do medicamento e o governo estadual, o governo federal vai pagar o restante para a drogaria. Então, ele começa com essa ideia, principalmente o convênio, né? Aqui tem farmácia popular. Ao longo do tempo, vai surgindo a gratuidade para uma parcela dos medicamentos do farmácia popular, e agora a gente tem que todos esses itens que eu falei, os 41 itens, são gratuitos, então não tem mais a questão do subsídio. O que significa isso? Se você for numa drogaria para retirar medicamentos pelo programa Farmácia Popular do Brasil, você não deve pagar nada, né? Para esses medicamentos. Então, eu fui com uma receita de captopril e hidroclorotiazida, 2 medicamentos muito usados para tratamento de hipertensão. Então, isso significa que se o medicamento, né, esses 2 medicamentos custassem R$ 50, eu vou pagar 5? Não, você não vai pagar nada. Então, dos 41 itens que tem no Farmácia Popular, você não paga nada para recebê-los. Isso não significa que a gente pode ir na drogaria e comprar qualquer medicamento e o governo vai pagar esse medicamento. Não. Então, do mesmo jeito que no posto de saúde existe uma lista dos medicamentos que estão disponíveis, do mesmo jeito que na farmácia do componente especializado, ou o que a gente chama de farmácia de alto custo, você tem alguns medicamentos que estão disponíveis, né, que são disponibilizados para dispensação. No Aqui Tem Farmácia Popular, você também tem uma lista de 41 itens, que esses itens, sim, vão estar disponíveis de forma gratuita, né? Então, não é qualquer medicamento. Isso é um ponto bem importante de se frisar, né? Perfeito. O outro ponto... Maravilha. Maravilha, eu acho que isso que é fundamental, porque está escrito 100% dos medicamentos e insumos são gratuitos. Aí, um remédio que não esteja nessa lista dos 41 que você citou, aí ele chega, mas tá, eu tenho direito. Perfeito, acho que você foi muito objetiva na resposta. E agora a letra B da questão. Se eu ir para a letra B, até complemento que essa mudança, né, da questão do subsídio para a gratuidade total, ela atende também uma crítica que se tinha e uma discussão ferrenha, né, que existia, se essa questão do subsídio era ou não constitucional, porque na Constituição se fala de saúde, saúde é dever do Estado e direito de todos, inclusive assistência farmacêutica. Então, na nossa Constituição, se espera que tudo relacionado à saúde que o governo ofereça seja gratuito. E existia uma grande discussão em termos de legislação mesmo, se tudo bem essa questão do subsídio. A gente entende, na maior parte das vezes, que sim. Por quê? Porque era um programa de acesso a mais do que o SUS já oferece. Não era o único programa de acesso a medicamentos no SUS,
né? Mas, mesmo assim, agora nem isso tem. Então, não tem mais a questão do subsídio, você não deve pagar nada pelos medicamentos que estão listados no Farmácia Popular do Brasil. Agora, sobre o segundo ponto, que é essa questão do impacto, a gente tem alguns artigos, sim, trazendo a questão de redução de taxa de internação, de internações evitadas. Esse é um tipo de estudo muito difícil de ser feito, né? Porque muitos fatores podem contribuir para eu evitar uma internação. E é sempre mais fácil medir o que acontece, né, do que o que não acontece. Mas ainda assim, há sim estimativas na literatura sobre um grande número de hospitalizações. Por exemplo, tem um estudo que fala de ter evitado, né, 240 mil hospitalizações só por diabetes tipo 2, principalmente entre os pobres e vulneráveis. Então, tem sim vários artigos científicos mostrando que a farmácia popular tem um impacto grande. Mesmo que a gente não vá pelos artigos, é só a gente pensar o seguinte: quem tem direito ao SUS? Todos nós, né? A gente teve historicamente um acesso à saúde muito ligado à questão da previdência, né? Então, as pessoas mostravam que tinham um emprego, né, para poder ter acesso à saúde. Com a Constituição de 88 e a instituição do SUS em 90, isso cai por terra, então, todo mundo tem acesso ao SUS. O que isso significa na prática? Para essas milhões de pessoas que têm convênios mais simples, digamos assim, né? Porque a gente sabe que tem muitos planos de saúde diferentes, esses convênios mais simples não cobrem tudo, o SUS cobre tudo. Então, se eu sou um hipertenso e me trato no convênio, ou me trato muito mal no convênio, depois eu preciso de uma diálise porque eu tenho insuficiência renal. O meu plano de saúde não cobre. Eu tenho direito ao SUS? Tem. Todo mundo tem direito ao SUS. Então, se o SUS consegue fazer com que as pessoas, mesmo aquelas tratadas em convênio, tenham acesso ao medicamento e façam seu tratamento de forma mais adequada, ele vai evitar custos maiores no futuro. Então, se ele conseguir que mais gente hipertensa diabética se trata agora, ele vai evitar doenças cardiovasculares, ele vai evitar internações que seriam muito mais custosas para o sistema de saúde do que o tratamento da hipertensão e da diabetes. Então, o mesmo princípio que a gente adota, né, no SUS, de pensar em atenção primária como o foco para a gente poder minimizar problemas que custam muito mais para o sistema de saúde, a farmácia popular do Brasil também teria essa ideia, né, embutida. Daniela, eu queria fazer um comentário em cima de tudo o que você está dizendo desse impacto. E eu, como médico, é muito da minha prática perceber adesão ao tratamento medicamentoso é uma questão difícil, por N motivos. E um grande motivo de não adesão é se a pessoa não tem acesso ao medicamento, ou porque ele é caro, ou porque não tem no local, não chega até a cidade onde ele mora, etc. Quer dizer, ter acesso ao medicamento é algo que ajuda muito na adesão ao tratamento medicamentoso. E isso, a farmácia popular, isso que é a maravilha que nós temos aqui num país continental como o nosso, não? Quantos milhões de pessoas e todos esses milhões de pessoas podem usar o SUS, têm direito ao SUS, e você pode pegar esse medicamento, né, de forma gratuita. Eu até vou fazer um parênteses aqui, não é tão gratuito, né, porque, na verdade, você está recebendo o que você investiu em imposto, né, o SUS ele devolve para a gente, com os medicamentos, por exemplo, aquilo que a gente deu de imposto, né? Então, é fantástico ter acesso, é fundamental ter acesso ao medicamento para que as pessoas tenham adesão. Começa por aí, para adesão. A primeira coisa é se ele consegue pegar ou não consegue pegar o remédio. Tem outros problemas Eu de adesão. vou até fazer um parênteses nisso que você estava falando, que é a questão, por exemplo, de saúde do homem, né? A gente vê várias campanhas nas unidades básicas de saúde, às vezes abrindo a unidade básica de saúde no sábado,
para atender aos homens que geralmente não vão nas consultas durante a semana, né? Muitos deles não fazem esse cuidado, né? Só vão procurar o médico quando de fato já estão doentes ou muito doentes. E isso é histórico, isso é cultural, a gente sabe disso. Mas do mesmo jeito que você tem esses programas para atender, né, a questão da saúde do homem de final de semana, para não impactar, né, não ter a falta no trabalho, né, que culturalmente é um problema, um homem faltar no trabalho para passar uma consulta médica, né, não estou falando que é de fato, mas é como a maioria pensa e como muitos desses homens também não se sentem à vontade para faltar, essa questão de poder pegar os medicamentos na drogaria também facilita esse acesso, né? Então, a gente tem um grande número de pessoas que não podem ir na UBS durante a semana ou têm uma dificuldade, né, de acesso, e com as drogarias, inclusive ficando abertas à noite durante o final de semana, esse problema reduz, né? Sem dúvida, sem dúvida. Daniela, nós estamos já chegando no final da nossa gravação. É uma pena, porque é um assunto importantíssimo e você explica tão bem, né? Tem uma expertise tão grande. Mas eu queria agora, até depois de comentar isso, essa diminuição de custo e o impacto no controle das condições crônicas que o acesso ao medicamento ajuda, né, a fazer, eu queria falar de um item ou de dois itens que não são medicamentos, vamos chamar assim, e que estão também na farmácia popular. Eu queria falar, e muitas pessoas não sabem, tá certo? Eu queria que você falasse também sobre fraldas geriátricas e absorventes femininos, higiênicos femininos, que fazem parte, né, do rol da farmácia popular. Oi, a bateria aqui está acabando porque. Uai. Bom, então, Peraí, eu só queria te perguntar assim, assim, recentemente até tem tido dito que está tendo algumas dificuldades, etc., né? E aí, tanto nas fraldas geriátricas, como é que está sendo isto, tá certo? Explique melhor essa questão, tanto das fraldas geriátricas, quanto também oh meu Deus, dos absorventes femininos higiênicos. tá ótimo. Então, eu vou começar pelas fraldas. As fraldas geriátricas, né, para qualquer pessoa com mais de 60 anos ou pessoas que têm algum tipo de deficiência, desde que tenham um laudo ou atestado médico, então podem retirar suas fraldas geriátricas de forma gratuita, nas farmácias conveniadas, né, ao Programa Farmácia Popular do Brasil. Qual que é o grande dilema com as fraldas? As fraldas, o volume de fraldas que se dispensa é um volume grande e o custo disso não é baixo, né? Então, isso faz com que, do mesmo jeito que a gente, quando vai retirar medicamentos nas farmácias do componente especializado, ou que a gente chama, né, de farmácia de alto custo, a gente tem um rigor a mais, tem documentos a mais que precisam ser levados, né, para justificar aquela retirada do medicamento. No caso das fraldas, a gente também tem uma coisa semelhante, né? Então, quando a gente vai retirar um medicamento no posto de saúde, a gente só vai com a receita médica em duas vias, né? E o cartão do SUS ou algum documento de identificação. Quando a gente retira medicamentos para tratamento de hipertensão, asma, osteoporose, diabetes, na farmácia popular, você também precisa do documento de identificação e da sua receita médica. No caso das fraldas, você precisa do laudo do médico, né, ou um atestado do médico, declarando, né, de forma bastante clara que esse paciente vai precisar de fraldas e quantas fraldas vai precisar no mês. Então, isso é uma coisa. E uma segunda coisa nem todo mundo aliás, muitas das pessoas que usam fralda geriátrica não estão em condições de ir na drogaria retirar suas fraldas. Então, você tem pessoas acamadas, você tem pessoas com Alzheimer ou com algum tipo de demência que não têm condições de ir à drogaria, e nesses casos você precisaria de alguém
tendo uma procuração para retirar o medicamento, ou a fralda. E esse é o que está pegando, né? De um lado, a gente tem essa necessidade do governo, uma necessidade administrativa de um maior rigor na dispensação desse item. Ao mesmo tempo, você tem que, justo quem mais precisa desse item e que pode ser mais vulnerável, vai ter dificuldade de obter essa procuração, porque é uma procuração que precisa ser feita em cartório e ela não é uma procuração barata. Então, o que eu estou prevendo, né? Que conforme tem conforme está aumentando o número de relatos de dificuldade de acesso por conta da falta da procuração, que talvez vá ter algum tipo de subsídio do governo para que saia essa procuração, nem que seja para quem está cadastrado no CAD único, que é aquele cadastro, né, para benefícios sociais do governo. Então, eu acho que a gente caminha para isso, porque você não pode esperar que alguém vulnerável, né, que alguém que é muito pobre, que não tem os recursos necessários para pagar, por exemplo, R$ 600 numa procuração, né, que é o valor médio aqui na região metropolitana de São Paulo, fique sem acesso a essas fraldas. Então, eu acho que ainda vai se encontrar um caminho. O fato é que a dispensação dessas fraldas é uma coisa recente, né, historicamente recente ainda, e acho que não previram tantos problemas com essa história da procuração, mas acho que eles vão ter que procurar uma solução para isso. Então, se o próprio paciente pode retirar suas fraldas, ele não está tendo grandes problemas de acesso. Mas para aqueles que não conseguem retirar suas fraldas, os familiares, os cuidadores estão tendo sim problemas de acesso, né? E a gente tem que lembrar que para esse público, essa pode ser até a maioria, né? A maioria pode não conseguir retirar os produtos nas drogarias. Em relação aos absorventes, a gente tem a entrada dos absorventes higiênicos femininos em janeiro de 2024, no rol de itens dispensados no Farmácia Popular. E a gente pode dizer que esse foi um ganho da farmácia popular que veio muito por apelo da população, então existiu todo um movimento por dignidade menstrual, né, no Brasil. A gente nem ouvia falar disso, e de repente começou a ter muitos movimentos sociais falando disso e chamando atenção para isso. Então, em janeiro de 2024, esse item entra na farmácia popular do Brasil. Estima-se, em março de 2024, que 55 milhões de mulheres teriam retirado absorventes femininos nas farmácias populares, então não é um número pequeno, é um número bastante expressivo de mulheres. Nesse caso, o que a gente tem para a questão do acesso? Precisa ser feito um cadastro no Meu SUS digital. Esse cadastro depende do número do CPF e de uma senha gerada pelo .gov.br, aquele aplicativo que a gente pode ter no celular ou site que a gente pode acessar no computador. E isso pode ser, sim, um fator limitante de acesso. A gente sabe que justamente quem é mais vulnerável, né, vai ter dificuldade de acesso à internet, muitas vezes, né, de acesso a esse tipo de programa. Mas ele pode pedir ajuda, né? Ele pode pedir ajuda, inclusive na UBS, para fazer esse cadastro. Fazendo esse cadastro, ele fica ativo por 180 dias, 6 meses, né? Então, a cada 6 meses tem que se fazer o cadastro de novo, e depois disso já pode retirar os absorventes higiênicos femininos nas drogarias. Excelente, excelente. Eu só quero pontuar essa última fala sua, Daniela, porque realmente o governo precisa melhorar muito o gov.br, ainda mais que é para 220 milhões de pessoas entrarem, né? Então, a gente, entrar, ter acesso, conseguir entrar no gov.br é difícil. Então, fazendo esse contraponto, precisa melhorar, porque vai melhorar muito para essas pessoas que precisam acessar o absorvente higiênico feminino. Bom, Daniela, nós estamos aqui, infelizmente,
É um papo tão gostoso, você explica tão bem, a sua expertise realmente é fantástica, mas nós temos de terminar. Então, eu queria, já em nome do canal que rola na Geronto, agradecer muito a sua participação, dizer que a honra que a gente tem de estar com você aqui. Mas antes de terminar, de fato, eu vou te dar um minutinho para você fazer suas considerações finais. E nessas considerações, talvez alguma coisa que você queira finalizar ou que acabou não falando e que seja muito importante. Então, aí um minutinho para você fazer a finalização, aí eu termino a nossa gravação. Bom, agradecer novamente, falar que para mim foi uma honra, fico à disposição quando vocês quiserem discutir outros temas, né? Acho muito importante esse tipo de trabalho, né, de esclarecimento, principalmente nessa linguagem mais simples, né, para a gente poder alcançar um número maior de pessoas. Então, muito obrigada, né? Eu acho que a gente tem muitas experiências no SUS e a gente precisa entender que ele só vai crescer com essas experiências. A gente tentou, no Farmácia Popular, uma rede conveniada própria, que funcionou por algum tempo, teve alguns méritos, e quando chegou à conclusão de que não era o melhor caminho, se optou por manter só as farmácias conveniadas. Existem críticas, sim, ao programa, e todo programa tem seus prós e contras, né? Principalmente quando a gente fala de uma questão financeira, né, que pode envolver fraude. Então, isso tudo tem a ver com fiscalização, tem a ver com um cuidado que todo programa governamental demanda. Mas isso não desmerece o grande benefício que a gente teve com esse programa e continua tendo, né? Acho que tão importante quanto fortalecer o Farmácia Popular do Brasil é investir na atenção primária. A gente sabe que esse é uma coisa que se fala muito no SUS, nós, como apaixonados do SUS, geralmente somos defensores da atenção primária, mas em termos de investimento, em termos até de apoio institucional mesmo, a gente sabe que a atenção primária sempre sofre um pouquinho mais, né? Apesar de na legislação e em todas as falas se falar muito de atenção primária, no dia a dia a gente vê muito mais discussão e recursos voltados para o componente especializado da assistência farmacêutica e para inclusão de mais especialistas no SUS, a gente vê esses programas, não que não sejam necessários, mas antes de tudo vamos pensar na atenção primária para poder evitar que doenças que são silenciosas como hipertensão e diabetes possam trazer, né, malefícios muito maiores no futuro. Então é isso, é esse o meu recado. Maravilha, Daniela, maravilha. Mas antes de acabar, Marília, você quer falar também, dar o seu pitaco final aí para Daniela e para É só todos nós? agradecer a presença da Daniela, que muito contribuiu nessa discussão tão importante, e convidá-la para outras conversas, ou essas medicações que é de alto custo que ninguém entende, onde acha. Eu acho que é uma próxima pauta que a gente pode te convidar, ou como você falou, isso complica, por que que não dá isso, não dá aquilo? Eu acho que é uma discussão que merece espaço para a gente refletir. E as pessoas que nos acompanham, né? Já sabem, o SUS é para todos, é direito de cidadania, e nós temos que valorizar e prestigiar esse sistema único de saúde. E a gente não está dizendo que ele é perfeito, mas como a nossa convidada falou, ele avança e com a contribuição da população, que inclusive tem lugar dentro, né, do sistema, através da participação lá nos conselhos gestores das unidades e de tudo mais. Daniela, muito obrigado. Você que está conosco também, muito obrigada. E, Sérgio, você fecha o nosso canal de hoje. Com toda a honra, agradecemos, né, o canal, o que rola na Geronto, agradece a presença e a contribuição, a fala excelente da Daniela Mello, que aqui falou para nós sobre a Farmácia Popular do Brasil, um programa importantíssimo para controlar as condições crônicas e todas as outras doenças aqui nesse país. Daniela, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que nos ouvem, não se esqueçam, vão lá e
e dá lá o ok, gostei, o sininho, né? Olha, não, o sininho é outra coisa. Vai lá e dá o like, né? Diz eu gostei desse programa, porque isso é muito importante, porque vai fazer com que o YouTube ele passe o nosso canal na frente quando alguém for pesquisar alguma coisa de gerontologia. Fala, opa, esse canal aqui todo mundo gosta das coisas que aparecem lá. Então façam isso, dê lá o like, o gostei. E também se inscrevam no canal, porque isso é muito importante para nós. Isso nos fortalece também frente ao YouTube. Então, queremos agradecer mais uma vez a Daniela e pedir a todos que divulguem essa gravação ao máximo, gente, porque ela é importantíssima. O assunto que a Daniela discutiu hoje aqui é fundamental para a nossa vida e para um bom controle na saúde pública e na saúde de todos nós brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.